Bom dia. Bom dia. Vamos cantar. Dentro de nós, tão pecadores, vieste morar, santo e glorioso Deus. Como entender o teu amor por mim? Acima do céu, tão perto de mim. Dentro de nós, seres tão frágeis, o teu poder se manifesta, Senhor. Força nos dá, paz e alegria. Doce viver em tua companhia. Como tesouro escondido em vaso de barro e sem valor, assim teu perfume invade minha alma, me alcança o teu favor, a fim de que toda excelência pertença somente ao Salvador. E nós pecadores tão frágeis, vivamos para teu louvor. Dentro de nós, tão pecadores, vieste morar, santo e glorioso Deus. Como entender o teu amor por mim? Acima do céu, tão perto de mim. Dentro de nós, seres tão frágeis, o teu poder se manifesta, Senhor. Força nos dá, paz e alegria. Doce viver em tua companhia. Como tesouro escondido em vaso de barro e sem valor, assim teu perfume invade a minha alma, me alcança o teu favor, a fim de que toda excelência pertença somente ao Salvador. E nós pecadores tão frágeis, vivamos para teu louvor. Bom dia, meus queridos irmãos. Um bom dia especial para você, Mauri Teixeira Filho, mais conhecido nosso como Maurizinho. Seu aniversário esta semana, quarta-feira, dia 4. Que Deus te abençoe muito, querido. Você é muito especial para nós aqui na igreja. Deus abençoe sua vida, sua família e o seu ministério ricamente. Nós te agradecemos, ó Pai, pela vida do Maurizinho, por mais esse ano que o Senhor está concedendo ao teu filho. E pedimos, ó Deus, que este seja um ano muito abençoado para a vida do teu servo. Dá-lhe saúde, Senhor, física, poder no teu espírito. Continua a dar-lhe, Senhor, a alegria de estar te servindo juntamente com a sua família. Que a bênção do Senhor esteja sobre o Maurizinho ricamente, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de, nesse momento que temos de oração, tratar de uma pergunta, né? O que é que nos impede de orarmos? Quero chamar a atenção para dois textos bíblicos, um em Lucas capítulo 5, versículos 15 e 16. Isto foi dito logo que Jesus tinha curado uma pessoa leprosa e tinha pedido a ele que,
se mostrasse aos sacerdotes e que não espalhasse a notícia. No entanto, muita gente estava sabendo daquilo que Jesus tinha realizado, e então diz que as notícias a respeito dele se espalharam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Em outro texto, em Marcos, capítulo 6, versículo 45 a 48. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, ou por volta das 3 horas da madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e já estava a ponto de passar por eles. Uma coisa que nos chama a atenção na vida do Senhor Jesus era o tempo que ele gastava em oração, falando com o Pai. E nesses textos que nós acabamos de ler, nós vemos que Jesus estava muito, muito ocupado. Multidões estavam procurando a ele para serem curados ou para ouvir os seus ensinos. E Jesus diz aqui no texto de Lucas que ele se retirava para o lugar solitário e orava. E no texto de Marcos, que nós acabamos de ler, aconteceu logo após a ele alimentar uma grande multidão, multiplicando 2 pães e 5 peixinhos. E os homens ficaram admirados e queriam até proclamá-lo rei. Mas Jesus, tendo despedido a multidão, ele ordenou aos seus discípulos que passassem para o outro lado do mar. E o texto diz que ele subiu a um monte para orar. Por certo, isto foi no finalzinho da tarde, ao anoitecer, quase ao anoitecer. E Jesus, portanto, tinha tido um dia intenso, com muito trabalho. E os seus discípulos tomaram um barco para passarem para o outro lado e Jesus ficou só, subiu a um monte para orar. Sabemos que Jesus estava constantemente em comunhão com o Pai. Mas Jesus, que tinha essa comunhão plena, perfeita com o Pai, sentiu necessidade também de separar tempo, especialmente para se dedicar à oração, para estar conversando intimamente com seu Pai, longe de todas as pessoas, longe de qualquer tumulto, de qualquer impedimento. E é interessante, né, observarmos que Jesus sabia da necessidade das pessoas, ele estava atendendo a muitos, mas ele sabia da importância de se retirar para orar. Ele sabia também, no caso, que os seus discípulos, né, estavam no mar e eles estavam com dificuldades porque o vento soprava
contra o barco. E Jesus viu isto. No entanto, ele permaneceu no monte, orando até a madrugada. Por que Jesus fez isto? Porque ele sabia quão importante era gastar tempo em oração. Nada podia impedir a Jesus de ter um tempo especial de oração. Ele sabia o quanto era importante atender aos seus discípulos, estar com eles, ensiná-los, o quanto era importante estar ensinando as pessoas a respeito do reino de Deus, realizando os seus milagres, mas nada impedia a Jesus de gastar tempo especial de oração. E a minha pergunta a mim e a você: o que é que nos impede de gastarmos tempo com a oração? Estamos tão ocupados com o reino de Deus, estamos tão ocupados em lermos, estudarmos a palavra de Deus, estamos tão ocupados em pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, em estarmos atendendo as pessoas nas suas necessidades, enfim, tão ocupados com o nosso trabalho que não temos tempo para orar? Ou estamos tão ocupados com coisas que não trazem nenhuma edificação? Estamos tão ocupados com as redes sociais, estamos tão ocupados com as coisas que nos satisfazem e não temos tempo para nos dedicarmos à oração. O meu desafio, meus irmãos, a mim e a vocês, é que nada nos impeça de termos tempo de qualidade para estarmos a sós com o nosso Pai. Isso não quer dizer que nós não desejemos ou não tenhamos que estar também juntos com a família, juntos com os irmãos, para termos tempo de oração, de comunhão, mas nada, absolutamente nada, deve nos impedir de termos tempo de qualidade, conversando com Deus, a sós, abrindo diante dele o nosso coração. Então fica este desafio para nós, né? Faça um propósito de já hoje, nesta semana, estar reservando um tempo de qualidade, para estar conversando com o Senhor. Você pode dizer: não, mas eu falo com ele o dia todo. Ótimo, continue. Mas nada deve impedir que a gente reserve um tempo para estarmos sós com o nosso Pai, falando com Ele no nome de Jesus. Senhor, desperta na minha vida, na vida dos meus irmãos, esse interesse intenso de estarmos desenvolvendo uma vida de oração, de estarmos, ó Deus, a sós e conversando contigo. Que nada, Senhor, deste mundo, que nenhum outro interesse, que nenhum outro dever venha roubar de nós, ó Pai, um tempo que deveríamos estar gastando em oração. Peço a Deus a Tua bênção sobre a vida do Teu povo, sobre aqueles nossos irmãos que estão doentes, ó Pai. Assiste-os, ó Senhor, nas suas necessidades. Aqueles irmãos que estão enfrentando dificuldades na área financeira, nesse tempo difícil em que nós estamos vivendo, que o Senhor possa, ó Deus, ajudá-los, protegê-los e que nada lhes falte. Abençoa, Senhor, o Teu povo nesta cidade, a Tua igreja, ó Deus.
Ó Pai, que nós possamos, como teu povo, estar sendo sustentados, ó Deus, em oração. Oração uns pelos outros. E gastando tempo, Senhor, a sós, contigo, porque cremos que o Senhor é grande, é poderoso e ouve as nossas orações. No nome de Jesus. Amém. Deixou o céu pra me encontrar, e entre os homens veio habitar um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo,
poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Amém. Bom dia, meus irmãos. Vamos estudar a palavra de Deus, como temos feito aqui todos os domingos. E vamos primeiramente orar para que Deus nos capacite a entender a palavra dele, que é tão preciosa. Ele que capacitou através do Espírito Santo as pessoas que registraram a revelação de Deus. Profetas no Velho Testamento. Profeta significa porta-voz de Deus. Não é adivinhador, é um porta-voz. O profeta trazia a mensagem de Deus para o povo, né? É comum a frase entre os profetas: assim diz o Senhor. E aí eles davam a mensagem de Deus. Depois do Novo Testamento tivemos a vinda de Jesus, o próprio Deus que se fez homem, veio aqui à Terra, e ele veio para mostrar quem é Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele veio para tornar o Deus invisível em Deus visível. Por isso ele dizia: quem vê a mim, vê o Pai. E eu e o Pai somos um. E então Deus revelou-se, né? E vamos orar para que Deus, através do Espírito Santo, nos ajude a entender a palavra, que ela possa penetrar na nossa mente, descer até o nosso coração, para que possamos aplicá-la, porque isso faz toda a diferença na nossa vida. Senhor Deus, estamos aqui reunidos em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, e nós queremos te agradecer, querido Pai, pela vinda de Jesus a este mundo, que deu a vida dele em nosso lugar na cruz, para que pudéssemos ser salvos por ti, para que pudéssemos desfrutar da comunhão com o Senhor. E agora, ó Deus, ajuda-nos a entender a tua palavra, assim como o Senhor orientou o teu Espírito, orientou os profetas, os apóstolos, para registrarem a tua palavra. Que o teu Espírito também nos ajude agora, nos capacite, para que possamos entendê-la. Em nome de Jesus. Amém. Então, domingo próximo passado, falamos sobre a nova condição da pessoa que crê em Jesus e se entrega a Ele. Pessoa que se reconhece pecadora e deseja mudar de vida, mudar o rumo da sua vida, e dirige-se a Jesus e submete-se a Ele, entrega a sua vida a Jesus, né? Falamos também que a salvação é inteiramente de iniciativa de Deus, né? O plano, o projeto é todo de Deus. O maior projeto na face da terra é o projeto de redenção de Deus, né? Porque Deus, na sua graça, no seu amor e na bondade e misericórdia, Ele estende a todos a oportunidade da salvação. Eu gosto sempre de citar na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11, quando ele diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens,
E vimos também que o plano de Deus ele foi elaborado antes da fundação do mundo, antes que este mundo existisse, antes que fosse criado por Deus, né? E depois a gente concentrou no que acontece na vida da pessoa que se entrega a Jesus, que confia nele, que sem reserva entrega a sua vida a Jesus, né? Porque Jesus morreu na cruz para possibilitar o tipo de vida sobre o qual nós falamos, né? Jesus levou na cruz os nossos pecados, no seu corpo, morreu a nossa morte. E quando nós cremos nele, neste sentido em que eu acabei de falar, então algo acontece conosco. Vimos então que a pessoa que decide-se por Jesus não é trocar de religião, não. É submeter-se ao Senhor Jesus com fé, crendo nele, que ele é suficiente para mudar a sua vida e cumprir tudo aquilo que ele promete. Vimos então que a pessoa, nós, sem Jesus, estamos mortos espiritualmente, né? Então, uma coisa que acontece é que a gente sai da morte para a vida, né? Isso nós vimos na palavra de Deus, né? Saímos da morte para a vida que Deus nos dá, a vida com qualidade divina, né? Muito bem. Então, nós somos colocados numa nova posição. Paulo fala que Deus nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, né? Então, nós passamos a estar em Cristo. Cristo está em nós e nós estamos nele. Também, quando fazemos essa decisão, confessamos os nossos pecados a Deus, os nossos pecados são perdoados. E nós passamos a ser habitados pelo Filho, pelo Espírito Santo, por Deus, né? E João declara, lá na primeira carta, capítulo 5, do versículo 11 ao 13, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então veja que todas essas coisas acontecem, né? Nós somos culpados e injustos, mas quando nós declaramos a nossa fé em Jesus, nossa submissão a Ele, Paulo diz em Romanos 5, capítulo 5, versículo 1, que nós somos declarados justos por Deus. Somos declarados justos por Deus. Muito bem. Também a Bíblia declara que ficamos livres de condenação, né? Livre de condenação. Deus enviou seu Filho ao mundo, Jesus, para que todo aquele que nele crê possa ter a vida eterna. Sai desse estado de condenação, né? E também vimos que a pessoa é transportada do império das trevas para o reino de Deus. O império domina e escraviza. O reino de Deus é um reino de amor, né? E também vimos que, após crer em Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo. Tudo isso está lá em Efésios, capítulo 1, né? Isso significa que somos propriedade de Deus. E o selo do Espírito é a garantia de que somos propriedade de Deus. Então, e também vimos que passamos a fazer parte da nova criação de Deus. Deus está fazendo uma nova criação. Este mundo vai ser todo restaurado e aqueles que estão em Cristo já fazem parte dessa nova criação.
Então a pergunta que ficou no domingo passado foi esta: se o Evangelho é tão bom assim, por que muitos não querem? Por que muitos não aceitam? E é claro que cada um deve ter o seu motivo pessoal. Cabe a nós, que conhecemos Jesus, anunciar o Evangelho a todas as pessoas que nós pudermos. Paulo apóstolo, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tanto o judeu como o grego, que era a maneira de dividir o mundo na época. Então, aqueles que ouvem o Evangelho, eles devem se posicionar em relação ao Evangelho, né? E uma das razões porque muitos não entendem o Evangelho, ou se entendem e não querem, está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, onde ele diz assim: se o nosso Evangelho, então o Evangelho são as boas notícias de Deus, essas que eu acabei de falar, né, sobre Jesus, está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, nos quais o Deus deste século, o Deus dessa era, que é Satanás, né? A presente era que nós estamos vivendo, né? O que ele fez? Ele cegou o entendimento daqueles que não creem, cegou o entendimento, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da graça de Deus, o qual é a imagem de Deus. Então veja aqui, há um trabalho do nosso inimigo, no sentido de embotar, né, de cegar o entendimento, que temos que entender a mensagem de Deus. Deus nos deu uma mente para que possamos entendê-la, mas ele então cega esse entendimento, né? Então esta é uma razão muito forte, uma razão espiritual, né? E o diabo usa habilmente o sistema, né, o mundo, chamado mundo pela Bíblia, para promover também esta cegueira. Muito bem. Por isso a gente está em luta espiritual, né, contra as trevas. Na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, Paulo apóstolo diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os potestados e principados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então ele vê que ele fala deste mundo tenebroso, o Deus deste século, não, o Deus desta era. E aí é que está a luta espiritual. E muitas pessoas, então, acabam não fazendo a sua opção por Jesus, por causa desses motivos que eu acabei de falar. Eu creio que uma outra razão, porque muitos não aceitam o Evangelho, Jesus, aqueles que entenderam, é porque Jesus fala que para pertencer a Ele, pertencer ao reino, fazer parte do reino de Deus, é preciso nascer de novo. Ele falou isso em João capítulo 3, do versículo 3 ao 7, para um homem bastante religioso, um homem bom, bem religioso, professor de Bíblia, do Velho Testamento, né? E o Nicodemos, ele ficou impressionado com Jesus, com os milagres de Jesus, com o que Jesus dizia. E ele chegou à conclusão que Jesus não podia fazer aquilo por ele mesmo. Alguém para fazer o que Jesus fazia, Deus precisava
estar com ele. E Jesus, que conhece o coração, né, de todos nós, e quando Nicodemos chegou com esta colocação, ele foi direto na questão, né? Ele disse: Nicodemos, para que você possa ver o reino de Deus, possa entrar no reino de Deus, é preciso nascer de novo. Nascer de novo. Então, o Nicodemos nem entendeu direito na hora o que Jesus falou, né? Então, precisa nascer de novo. O que é que significa nascer de novo? É ter uma vida nova em Cristo Jesus. Nós nascemos fisicamente, mas espiritualmente, como já falei, sem Jesus estamos mortos. Então é preciso nascer de novo, né? E nascer de novo significa mudar o rumo da vida. Jesus anunciou o reino de Deus falando: arrependam-se e creiam em mim. Larguem a vida de vocês, a vida antiga, contaminada pelo pecado, né? Então, para nascer de novo é preciso mudar a vida, abandonar os antigos valores e passar a ter os valores de Deus, uma nova maneira de viver, um novo propósito de vida. Algumas coisas que precisam ser renunciadas, deixadas de lado. E, por isso, muitas pessoas, creio eu, elas não aceitam, por causa das implicações do novo nascimento, né? Nós temos em João, capítulo 3, o Evangelho de João, no capítulo 3, do 16 a 19, o seguinte registro, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus então enviou Jesus, como já falamos, ao mundo para que as pessoas possam crer nele e receber a vida eterna. Ele diz também que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo aqui são as pessoas, né? São as pessoas, tem em outro contexto, a palavra mundo significa o sistema, mas aqui são as pessoas. E olha o que ele diz agora: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Por quê? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, uma outra razão por que as pessoas rejeitam Jesus ou não aceitam é porque amam mais as trevas do que a luz. Isso é o que está aqui na palavra de Deus, né? Em quarto lugar, eu tenho aqui mencionado que muitos, eu creio, que não aceitam Jesus porque não querem abrir mão daquilo que ocupa o primeiro lugar em suas vidas. E esta é uma exigência fundamental de Jesus, né? Não é possível você ter algo ou alguém, ou qualquer outra coisa, em primeiro lugar na sua vida. Jesus, ele exige o primeiro lugar para ser o Senhor absoluto. E muitos não estão afim de abrir mão disso, né? Já citei aqui outro dia aquele homem rico que procurou Jesus e queria saber o que ele precisava fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus falou dos mandamentos, né, do Velho Testamento. E ele falou: tudo isso eu já pratiquei desde o tempo que eu era jovem, né? E Jesus
sabendo que ela era rico e que o coração dele estava na riqueza, Jesus disse: então vou te dizer uma coisa, se você quiser entrar no reino, você precisa vender tudo que tem e dar para os pobres, e depois você pode vir para me seguir. É claro que Jesus não colocou aqui que para segui-lo, quem é rico precisa dar o dinheiro para os pobres. Agora, aquele homem e aqueles que têm o coração no dinheiro, então precisam tirar o dinheiro como o primeiro lugar da vida, o Senhor da vida, e são tantos que vivem assim, né? Porque Jesus, ele exige primeiro lugar, ele é Senhor. E há tantos que então não querem tirar aquilo que ocupa o primeiro lugar. Pode ser ele mesmo, pode ser o conhecimento que ele tem, pode ser as suas boas ações, pode ser qualquer coisa que ocupa o primeiro lugar. Primeiro lugar, somente Jesus. Ele falou para os discípulos: vocês me chamam de o Senhor e o Mestre, e eu de fato sou, né? Eu de fato sou. Então, essa é outra razão, né? Para outros, eu creio, sexto lugar aqui, para outros, eles acham que a vida está tão boa, tão legal do jeito que está, que eles nem querem se preocupar com a próxima vida, se é que existe, pensam, né? Eles querem desfrutar dessa vida aqui, com tudo aquilo que ela oferece. Tudo aquilo que ela oferece. Então, sendo que para seguir a Jesus precisa renunciar a algumas coisas, especialmente aquelas que não estão de acordo com a palavra dele, né? Então, também tá bom assim, vai vivendo assim, a vida está legal, às vezes acontece uma coisa aqui, outra ali, mas a vida está boa assim. Então, não querem. Tem outros que não creem na Bíblia, não creem naquilo que a Bíblia diz. Eles acham que não é bem assim como a Bíblia ensina, né? Que há outras explicações, há tantas religiões que têm explicações diversas para a questão da vida aqui neste mundo e da vida pós-morte. Então, alguma coisa na Bíblia deve estar errada, que eles não, então, acham que não é assim, né? No século 17, 18 e 19, né, e começo do século 20, surgiu na Alemanha, primeiramente, depois espalhou por toda a Europa Ocidental, pelos Estados Unidos, o que passou a ser chamado de teologia liberal, que eu acho um nome infeliz, porque teologia liberal não acredita em Deus, como revelado na Bíblia. Não acredita na ressurreição de Jesus, né? Os teólogos liberais, que não deveriam ter esse nome, eles negam a autoridade da Bíblia. Dizem que ela não é a palavra de Deus, né? Que ela está cheia de mitos e etc. e tal, né? Então, e esse pessoal aqui exerceu uma grande influência, né? E exerce até hoje, né? E esse pessoal age principalmente nas igrejas chamadas evangélicas, né? Quando eu estava no seminário, eu e o pastor Ismael, década de 60, hein, pastor? Você está velhinho, viu, cara?
essa teologia liberal estava lá. Tinha alguns professores, não muitos, mas alguns que eram da teologia liberal, né? E então eles tinham um conceito diferente da Bíblia, de Jesus. É claro que era uma coisa assim meio velada, né? Mas e os teólogos liberais, eles têm uma aura assim de intelectualidade, né? Então no seminário tinha alguns alunos bem inteligentes e eles então pegavam esse pessoal, né, que tinha uma mente brilhante, e os outros, menos o Ismael, os outros, nós parecíamos bobinhos, né? Então, para eles. Porque eles é que tinham realmente a sabedoria, o conhecimento autêntico, né? Agora, veja que, então, tem muita gente que acha que o que está na Bíblia não é correto. Agora, olhando a vida para esses que seguem a teologia liberal, é um tipo de vida que eu não quero para mim, sinceramente. Não quero, não me agrada nem um pouquinho. E essa mesma pressão sofrem nossos filhos e netos, nas escolas, nas faculdades, onde acreditar em Deus, a pessoa tem que ser bobinha, né? Com tanta crítica que há sobre Deus, a palavra de Deus, os valores de Deus sendo afrontados e derrubados, né? E é claro que muitas pessoas são levadas nessa onda e então não vão crer em Jesus. Esse movimento da teologia liberal foi tão devastador na Europa Ocidental e nos Estados Unidos que grandes templos, especialmente na Europa, que eram templos cheios de pessoas, hoje estão praticamente vazios, né? Porque se não acredita em Deus, não acredita na Bíblia, por que vai na igreja, né? Igreja chama um local, a gente sabe que local não é igreja, mas é chamado de igreja, né? Então, aí pessoas são levadas, né, por essas ideias de que essa questão de Deus é bobagem, né? E muitos embarcam nessa onda, né? Embarcam nessa onda. Mas vamos dar continuidade aqui, né? Outros acham que as exigências de Jesus são muito radicais, né? É necessário renunciar, precisa pegar a sua cruz cada dia para segui-lo, né? As raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, essa renúncia que Jesus eles não aceitam, né? Muito bem. Há outros que não querem, e eu creio, por causa do péssimo exemplo daqueles que são chamados cristãos e crentes, né? Então, a pessoa que teve uma experiência assim com o chamado crente, né? E que não tinha uma vida legal, ela tem barreira em relação ao Evangelho, né? Eu sempre lembro de um pastor amigo meu, havia na igreja dele uma senhora, membro da igreja, que era uma senhora assim muito atuante, muito dinâmica, né? Estava presente em todos os eventos, fazia ação social, uma opção de coisa a mais. Mas o marido dela não pertencia à igreja, ele não ia, ele não queria. E um dia o pastor encontrou com ele e começou
a elogiar, né, a esposa dele, o que ela fazia na igreja e tal, como ela era. Tal. Aí o pastor falou assim: pastor, para aí, pode parar. O senhor está falando da minha esposa crente aí na sua igreja. Mas quem convive com a cobra jararaca todo dia sou eu. Tá? Então, veja, às vezes a pessoa é bem religiosa, bem dedicada, né? Mas ele disse: quem convive com a cobra sou eu. Né? Então, para este homem era um empecilho. Por quê? Ele não via mudança na vida da esposa. Né? Assim como há filhos que não veem mudança na vida dos pais, o pai continua mandão, estúpido, grosseiro. Então, isso é um impedimento. Eles pensam: para ser assim, eu vou ficar do jeito que eu estou. Né? Para ser assim, eu não quero. Muito bem. Também há aqueles que têm uma pressão muito forte da família e da sociedade. Né? Para muitos, isso é um empecilho grande. Eles não querem ofender as pessoas da família, não querem magoar as pessoas da família, porque eles confundem Jesus como trocado de religião. Né? Trocado de religião. Existem muitos casos assim, né? Muitos casos assim. E outros tantos estão satisfeitos com a religião que têm e eles não querem mudar. E aí entra a confusão, que eu já tenho falado aqui, entre Deus, Jesus, religião e igreja. As pessoas acham que é tudo a mesma coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Igreja não é local. A igreja são pessoas. Religião é algo fabricado pelo homem. Jesus é Jesus e Deus é Deus. Né? E, inclusive, a palavra religião ela é totalmente estranha à Bíblia. Quando ela é usada no sentido de religião mesmo, de regras, regulamento. Paulo, apóstolo, por exemplo, ele dizia que ele foi criado na religião mais rigorosa do povo judeu. Né? Povo judeu. Ele era um fariseu autêntico, né? Praticante. E ele disse: eu abri mão de tudo isso por causa da sublimidade do Senhor Jesus. Né? E outros simplesmente rejeitam o convite de Jesus. Eles não querem, né? Não querem. Né? Jesus estende o seu convite a todos, como eu já disse, mas aqueles que não querem ir, não vão, né? Porque Jesus não força ninguém, né? A pessoa que tem que decidir. Responsabilidade dela, né? Muito bem. Veja o que Jesus falou aqui em João capítulo 4, versículo 10, para a mulher samaritana. Se você conhecesse o dom, a dádiva de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Né? Jesus oferece água viva. Hoje tem muita gente que oferece água também, né? Oferece vidrinho, com água ungida, com água benzida, água do rio Nilo, do rio Jordão, do mar da Galileia. Está cheio de água benta, de água santa, de água de uma fonte luminosa, está cheio. Mas não é essa água, não. Jesus oferece, é Ele mesmo, né? Ele mesmo. E as pessoas vão atrás dessas águas, mas elas não querem Jesus, não. Né? Jesus falou também o seguinte:
venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, isto é, o meu ensino, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo, o meu ensino é suave e o meu fardo é leve. Convite de Jesus. Então Jesus quer libertar as pessoas do fardo que elas carregam, né? Fardo que elas carregam. E por último, mencionar a resistência, né, das pessoas ao Espírito Santo. Como eu falei, é muito difícil para o homem, para nós, o ser humano, reconhecer que é pecador, especialmente se é uma pessoa honesta, íntegra, que pratica o bem, né? E é tão difícil para nós reconhecermos que somos pecadores que Deus enviou o Espírito Santo. E entre as funções do Espírito Santo está uma específica, que é nos convencer do nosso pecado. Mas, como eu falei, o Espírito Santo, ele respeita as pessoas, né? E quando há resistência, então a pessoa também acaba não aceitando, né? Muito bem, deve ter outras razões, né? Cada um deve ter a sua, que não deve estar enquadrada em nenhuma dessas que eu falei. Mas quero concluir dizendo o seguinte: quanto a mim, né, eu prefiro ficar com aquilo que Jesus falou e que os apóstolos falaram, né? Em João 14, versículos 2 e 3, Jesus falou, pouco antes da sua morte, falou na quinta-feira à noite, ele foi crucificado na sexta pela manhã: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou sejais vós também, né? Então, para mim não importa as razões, porque as pessoas rejeitam. Fico com pena, porque eu gostaria, Deus quer que todas elas confessem Jesus, né, como Senhor das suas vidas. Mas Jesus está dizendo, olha, que ele falou para os apóstolos: eu vou voltar. Eu vou voltar. Estou indo, depois que ele foi crucificado, ressuscitou, voltou para o Pai, mas eu vou voltar e vocês vão estar comigo. E ainda em João 14, 16, 18, ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, com letra maiúscula, referindo-se ao Espírito Santo, a fim de que esteja para sempre com vocês. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque ele habita em vocês e está em vocês. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar para vocês. Então veja, essas são promessas de Jesus, né? Promessas de Jesus. E agora queria citar os discípulos, né? Jesus, em João 6, 67 a 69, temos o seguinte registro. Jesus perguntou aos 12, isto é, aos 12 apóstolos, porque as pessoas estavam abandonando Jesus, porque o discurso deles disseram que era muito duro, né? E Jesus dirigiu-se a ele e falou: vocês também não querem ir embora? O que é que vocês estão fazendo aqui? E daí Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Jesus, para onde é que a gente vai? Se você não seguir Jesus, você vai seguir quem? Né? Seguir o quê? Pedro falou: não, nós vamos com o Senhor, né?
Mateus 25, 34, né? Então dirá o rei, que é Jesus, aos que estiverem à sua direita, isso no final, né? Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, aqueles que se humilham, recebem Jesus como Senhor das suas vidas, essas palavras aqui têm sentido para elas. Para quem que eu vou? Se eu abandonar Jesus, eu vou acreditar em quem? Que é que vai preencher o vazio do meu coração? É Jesus, somente Jesus. Ele que nos ama, que morreu por nós. E o convite fica estendido a todos aqui, aqueles que querem receber Jesus, crer em Jesus como seu Salvador e Senhor. Eu posso dizer, da minha própria experiência, que foi a grande decisão da minha vida, entregar minha vida a Jesus e depois caminhar com Ele, com erros, tropeços, falhas, mas sempre junto com Ele e Ele junto comigo. E que a graça de Deus esteja sobre cada um de nós. E que todas essas barreiras que foram mencionadas possam ser quebradas nos corações das pessoas. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer por tudo o que o Senhor fez por nós em Jesus, pela vida que o Senhor nos oferece em Jesus. Queremos agradecer por aqueles que já fizeram essa opção por Jesus, que eles possam permanecer firmes, que não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneçam firmes em Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos firmes. E também que nós tenhamos sempre atitude correta, atitude boa e a coragem necessária para tornarmos Jesus conhecido das pessoas. Conhecido das pessoas. E quero encerrar esta oração, Senhor, falando o que Paulo disse. Quanto a mim, o viver é Cristo. O morrer é lucro. A vida que agora vivo pela fé no Teu Filho, que me amou e se entregou por mim. Nós Te louvamos, ó Deus, porque fomos amados por Ti, por Jesus que deu a vida dele por nós, se entregou, levou os nossos pecados, nos deu uma vida nova, já aqui neste mundo, mas também na era vindoura. Que o Senhor receba nossa gratidão neste momento, o nosso louvor, toda a honra e toda a glória, ó Deus, damos a Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. O Cordeiro que sofreu, traído pelos seus, Ele carregou por mim todo o pecado meu. Em silêncio suportou açoite
escárnio e dor, e em obediência ao Pai na cruz se entregou. Numa rude cruz me salvou, derramando ali seu amor. Minha alma canta então, aleluia, glória e honra dou a ti. Do céu seu filho enviou para nos comprar, e os que o pregaram no madeiro veio resgatar. Numa rude cruz me salvou, derramando ali seu amor. Minha alma canta então, aleluia, glória e honra dou a ti. Pelo sangue que Cristo derramou, nada devo mais, tudo Ele pagou. O pecado já não me prende mais, será livre quem Cristo libertar. Pelo sangue que Cristo derramou, nada devo mais, tudo Ele pagou. O pecado já não me prende mais, será livre quem Cristo libertou. Numa rude cruz me salvou, derramando ali seu amor. Minha alma canta então, aleluia, glória e honra dou a ti. Então a pedra se moveu e nada se encontrou. Aleluia, glória a Deus, Jesus ressuscitou. Numa rude cruz me salvou, derramando ali seu amor. Minha alma canta então, aleluia, glória e honra dou a ti. Glória e honra, glória e honra dou a ti. Glória a Deus, toda a honra, toda a glória seja dada ao nome daquele que morreu, ressuscitou e está vivo, vive e reina para todos sempre. Graças a Deus. Testemunhe dessa maravilha que é o amor de Deus para quantas pessoas você conseguir essa semana. Um grande beijo e fique com Deus e até o domingo que vem. Tchau!